de fazer aqui uma reflexão neste texto com uma pergunta. E eu quero que você seja sincero na resposta, embora eu vou permitir que você não dê a resposta a mim, mas dê a resposta a você mesmo. A pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: em algum momento da sua vida, principalmente nestes últimos anos, você teve a sensação de você procurar um terapeuta? Não responda para mim, responda para você. Será que diante de todas as batalhas e os desafios que você enfrentou nestes últimos anos ou nesses últimos meses, você não chegou a pensar que o caminho certo para você era deitar-se no divã de um psicanalista para fazer uma terapia a fim de descobrir o que está acontecendo de errado com você? Certamente muitos tiveram esta sensação. E para aqueles que tiveram esta sensação, certamente esta palavra veio no momento oportuno. As palavras de Davi registradas neste texto que nós Davi apresenta aqui, de forma inteligente, alguns passos que nós precisamos tomar, alguns passos que nós precisamos dar, quando estivermos diante de crises e decisões que nós precisamos tomar na nossa vida. Toda vez, meu querido irmão, que você sentir a pressão da competição do dia a dia, porque o nosso dia a dia é uma verdadeira competição, e você não pode perder. Se você perder, o teu emprego estará comprometido. Se você perder, a sua vida financeira estará comprometida. Se você perder, a sua vida profissional estará comprometida. Então você está numa competição, e nesta competição você não pode sair derrotado. Então você sente a pressão da competição, você sente a compulsão para desempenhar funções que possam colocar você em posição de destaque. Às vezes, você sofre a pressão porque você é comparado com outras pessoas que desenvolvem a mesma função que você desenvolve, que faz o mesmo trabalho que você faz, que tem a mesma profissão que você tem. Eu não estou falando só em questões seculares, eu falo também em questões espirituais. Nós, na obra de Deus, vivemos esta mesma pressão. Às vezes somos comparados com outras pessoas, e eles fazem esta comparação no sentido de nos avaliar, e aí nós somos pressionados para produzir mais, pressionados para sermos mais perfeitos, pressionados para que os nossos objetivos sejam alcançados. E aí isto gera em nós um desgaste sobrenatural, que nos leva a achar que nós estamos precisando de um terapeuta. Era isso que estava vivendo a nação de Israel aqui no Salmo 37. E aí Davi, usado por Deus, ele escreve este salmo, e ele traz aqui alguns passos interessantes e inteligentes para mostrar uma saída para a nação de Israel.
Eu venho aqui no último culto de 2009 para apresentar a vocês esses passos que são de autoria de Davi. E se você conseguir trilhar por eles, eu não tenho dúvida alguma, o ano de 2010 será sim o ano da vitória para a sua vida. O que é que você precisa fazer? Há 4 passos interessantes que nós precisamos dar. Primeiro passo, para que você vença toda esta pressão, para que você vença toda esta competição, o primeiro passo que você precisa dar é confiar no Senhor e cultivar a verdade. Sabe o que eu quero dizer com isto? Faça, ou pelo menos se esforce para fazer o que é certo, a despeito do que os outros fazem. Nós estamos vivendo uma época tão delicada, que as pessoas estão cometendo tantas coisas erradas, que parece-nos que quando nós cometemos as coisas certas, nós estamos fora de contexto. Espera aí, se eu procurar fazer o que é certo, eu estou fora de contexto, porque todo mundo está fazendo o que é errado. E eu não sei se vocês perceberam, dá uma olhadinha aqui para mim. Parece que as pessoas que fazem aquilo que é errado estão em situações melhores do que aqueles que procuram fazer a coisa certa. Parece que quem está agindo de maneira errada se dá melhor do que aquele que age de maneira certa. Mas escute uma coisa: você não dorme com a fama, você dorme com a sua consciência. Não importa o que você tem, o que importa é o que você é. Não importa se você adquiriu alguma coisa ou não, não importa se você conquistou posições ou não, o importante é você chegar em casa, depois de um dia de trabalho, depois de um dia cansativo, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, porque o seu espírito está em paz. Mas as pessoas não conseguem entender isto, meus queridos. Existem hoje um grande número de pessoas que perderam a sua identidade. Eles agem como as pessoas agem. Eles agem como o sistema age. E aí ele diz: não, se eu agir de maneira diferente, eu estou fora do sistema, e aí eu sou jogado fora. É melhor ser vomitado para fora do sistema do que compactuar com um sistema que comprometa os seus valores morais e os seus valores espirituais. Eu acho interessante que Josué, um pouquinho antes dele morrer, ele deixa registrado uma palavra muito especial. Ele falando à nação de Israel, um pouco antes da sua morte, as palavras que ele usa, se não me falha a memória, está no capítulo 24 do livro de Josué. Ele chama o povo, admoesta-o, fala sobre a renovação da aliança que o povo devia fazer com Deus, lá no capítulo 14, no verso 14 do capítulo 24 do livro de Josué. Ele diz o seguinte: agora pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Era a demonstração de Josué para a nação, a fim de que ela renovasse a sua aliança com Deus. Mas eu acho interessante que no verso 15 ele diz assim: porém, se as palavras que eu estou dizendo, se o pedido que eu estou fazendo a vocês, se a admoestação que eu estou dando a vocês não cair bem nos vossos ouvidos, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Faça a escolha aí, qual é o Deus que vocês vão adotar para ser o Deus de vocês. Agora, uma coisa eu quero deixar bem claro para vocês, disse Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
vocês podem tomar a decisão que vocês quiserem. Entrem pelo caminho que vocês quiserem. A minha decisão